Iremos tratar sobre a inclusão do aluno com deficiência visual na escola regular. E para fundamentarmos este debate, convidamos a professora Maeli Sinara Correia Teixeira, que é pedagoga, especialista em Braille e em neuropsicopedagogia, atuante na educação especial em Tomé Açu, especificamente com os alunos cegos. Cumprimento a todos os professores e alunos que estão me assistindo. Meu nome é Maeli Sinara, sou pedagoga, professora de biologia, especialista em Braille e neuropsicopedagogia. E a nossa primeira pergunta é: qual a sua área de atuação na escola regular? Hoje eu atuo na área de educação especial, mas especificamente com os alunos cegos. E a nossa segunda pergunta é: quanto tempo de atuação você tem? Trabalho com Braille dentro da sala de aula há 13 anos, dando formação para professores e alfabetizando alunos. No entanto, o maior peso da minha experiência está pautado no relacionamento com o meu pai. Isso mesmo, o meu pai ele é cego. E tudo que eu aprendi foi fruto dessa relação. Foi ele que me ensinou a trabalhar com Braille, foi ele que me ensinou como andar com ele, a como conviver com ele dentro de casa, sabendo que não pode estar mudando as coisas de lugar, e se mudar, avisar para que ele não pudesse se machucar. Foi ele que me ensinou a andar de ônibus com ele, a conhecer a cidade. Foi tudo que eu sei realmente está no relacionamento com meu pai. E eu sou muito grato de ter essa experiência e hoje poder repassar um pouquinho do que eu sei para os professores, alunos e os meus amigos. E a nossa terceira pergunta é: em algum momento você se sentiu insegura para lidar com os alunos deficientes visuais? Insegura, não. Mas eu já tive um aluno que eu fiz de tudo para ele aprender. Imagina, todas as metodologias, tudo que eu poderia pensar, eu fiz para ele aprender. Só que esse aluno não aprendia. Todas as metodologias, todas as estratégias, todos os planos A, B, C, D, tudo que eu tinha de estratégia no bolso, guardado nas pastas, tudo já tinha usado para ele aprender. E esse aluno não aprendia. Sinceramente, eu fui para a oração e pedi para o Eterno para que Ele me desse sabedoria para poder ver uma forma de fazer esse aluno aprender, de encaminhar ele para a aprendizagem. E vou dizer para vocês, a oração deu resultado, né? E depois que eu fizer a oração, o Eterno colocou no meu coração de trazer esse aluno, que ele estudava sozinho, em uma localidade bem distante, e me deu a ideia de trazer esse aluno para perto de outro aluno cego que já tinha mais experiência e que eu já havia apresentado eles, porque uma das minhas estratégias também é fazer com que os alunos se conheçam. De alguma forma ou de outra, eu proporciono esse momento para que eu possa fazer com que eles se conheçam, para saber que não é só eles que têm essa dificuldade no mundo, né? Essa dificuldade. E foi a estratégia que o Eterno me deu. E aí foi o que aconteceu. Eu conversei com a equipe gestora da escola, né, que se poderia fazer essa troca de atendimento dele dessa escola para outra escola onde o aluno lá nessa outra escola já frequentava. Conversei com os pais, né, e a mãe me autorizou, no caso, a fazer essa transferência e ela levava o aluno para lá. E eles começaram a estudar juntos. Gente, vou dizer para vocês, deu resultado. O aluno desenvolveu do dia para a noite. O incentivo de estar na companhia de um outro colega deu super certo.
o aluno ele já estava bem mais adiantado, ele já estava alfabetizado e já tinha sido alfabetizado comigo, e ele já estava bem mais adiante, já estudando conteúdos da sala de aula em Braille, enquanto esse aluno ainda estava no processo de alfabetização. Só que era bem complicado, era difícil o desenvolvimento dele, era bem lento e ele ficava, não sei como expressar para vocês, era triste, né? Eu acredito por ele ser sozinho, não sei, mas só sei que deu certo, juntando ele com esse outro aluno, deu super certo, e ele desenvolveu. Ele só não chegou a ser 100% alfabetizado por questão de mudança, de outras questões, né, particulares, veio a pandemia e tudo mais. Então ele não continua sendo meu aluno, ele até mudou de localidade, de cidade. E é isso, né? A nossa vida é cheia de experiências, como eu falei para vocês. As experiências, elas não são únicas, elas a cada dia é uma experiência diferente, mesmo sendo com aquele mesmo aluno. Cada aula que você vai com esse aluno é uma experiência completamente diferente, e isso pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, você vai ter que buscar outra estratégia, mas uma hora dá certo. E no meu caso, eu tive que ir atrás de forças superiores para poder me auxiliar a ajudar ele. Mas deu certo no final. E a nossa quarta pergunta é: como se dá o processo de inclusão do aluno com deficiência visual dentro da sala de aula regular? Primeiramente, eu vou desmistificar essa questão da metodologia, que para o aluno cego é só o Braille. Na verdade, o Braille ele é muito necessário para o aluno cego, para que ele possa compreender o português e para que ele possa escrever, se comunicar e outras coisas. No entanto, o aluno cego ele não está fechado somente no Braille. Existem outras metodologias, outras formas de ajudar um aluno cego sem estar somente voltado para o Braille. Até porque tem muitas pessoas que não conhecem o Braille. Então, esse aluno, ele precisa ser alfabetizado pelo Braille e ele deve ser. No entanto, se o professor não conhece o Braille, como é que ele vai trabalhar com ele? Ele vai entrar em desespero porque ele não conhece o Braille? Não. Primeiro, ele vai dar um jeito de conhecer um pouquinho. Mas, além disso, ele precisa desenvolver uma forma de trabalhar com esse aluno, enquanto o próprio aluno também não aprende o Braille, até porque é um processo, assim como a questão da alfabetização do negro, que é assim que nós chamamos o alfabeto escrito em negro. Um aluno também em Braille também leva um certo tempo para poder aprender. Enquanto isso, existem várias outras formas de se trabalhar, principalmente questões táteis, no caso, tudo que ele puder palpar, tudo que ele puder tocar, ouvir, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns materiais que eu utilizava no dia a dia na sala de aula com os meus alunos. Nós temos aqui uma atividade, por exemplo, eu queria ensinar para esse aluno os números em negro, tá aqui, ó, e a quantidade. E o que foi que nós fizemos? O que foi que eu fiz? Eu cobri com um barbante, tá, bem coladinho em cima do número, para que ele pudesse sentir. E aqui eu coloquei a delimitação também com barbante do conjunto para que ele pudesse compreender. E coloquei a quantidade com um alto relevo, né, que é uma borrachinha aqui, ó, é um EVA bem grosso, tá? Não sei se dá para vocês perceberem. Olha, mas tudo é em alto relevo, ó. E assim fiz, ó, até o número 9.
e a quantidade de cada um deles. Todos eles com as delimitações dos balãozinhos para que ele pudesse compreender. Nessa outra atividade foi semelhante, só que em vez de colocar a quantidade, eu estava trabalhando já os números em braille com o aluno. Tá? Então aqui eu coloquei o número e aqui eu coloquei as células em braille para que ele pudesse conhecer. Nessa outra atividade aqui, também ainda falando de numerais, eu coloquei para ele aqui, olha, os conjuntos, estudinho, delimitações, para que ele pudesse sentir. Isso aqui é de suma importância, tá, gente? Para que ele possa sentir. Aí, desse lado, era para ele escrever o número em negro. E o que foi que eu fiz? Fiz em EVA o número 1, tá? E ele iria colocar aqui dentro. Eu não coloquei para ele colar, para que ele pudesse utilizar mais de uma vez. E depois, aqui do outro lado, era para ele colocar as células em braille. Tá? Essa é uma atividade que deu super certo, foi o maior sucesso, não só com um aluno, mas com vários. Tá? Essa outra atividade foi voltada para marcas. O meu aluno, ele precisava aprender sobre marcas. E aí, o que eu podia fazer? Como é que eu ia explicar para ele o que tinha nas marcas? A única ideia que eu tive foi colocar em símbolos, né, em EVA, das formas diferentes, para que ele pudesse compreender. Olha. Eu fiz o máximo que eu pude de marcas, tá? Isso dá um pouquinho de trabalho, gente, mas é gratificante ver o aluno no final aprendendo e compreendendo. Essa outra atividade aqui era para ele aprender a assinar o nome dele, porque o aluno ele também tem que aprender em negro, tá, gente? Ele não tem que aprender só o braille, porque o aluno ele tem que assinar o nome dele no mínimo. Se ele quiser escrever alguma outra coisa, por conta já do próprio aluno, ou da curiosidade dele, ou da necessidade. Mas no caso, no mínimo, ele tem que aprender a assinar o nome dele. Então, eu fiz aqui esses mini cadernozinhos, né? Só que do tamanho já do assinador. Porque para eles assinarem em algum documento, eles têm um assinador, que é parecido com esse daqui, ó. Dois ferrinhos e um emborrachado segurando na ponta. E eu fiz do mesmo tamanho dele e ensinei para ele a como escrever aqui dentro. Aqui, como eu falei para vocês, que ele precisava aprender em negro. Então aqui são atividades que eu fiz. O alfabeto com letra cursiva, coberta por barbante em negro. E as bordas, as linhas, eu fiz todas em EVA, para que ele pudesse sentir a diferença, aonde que ele tinha que fazer. Esse daqui é uma prova de um aluno, porque a professora do meu aluno, ela não sabia braille. Então, esse aluno levou a prova para mim e nós juntos resolvemos a prova, no caso, ele resolveu, e eu transcrevi. Dá para ver aqui, olha, o braille também aqui embaixo, e aqui em cima tá letra por letra do que foi escrito, tá? Com erros e acertos. Eu não corrigi nada, eu simplesmente transcrevi tudo que ele tinha feito para que o professor pudesse ler o que estava escrito e ele assim poder avaliar o aluno. Então, essas são simples e básicas metodologias de se utilizar além do braille. Com o braille já é mais comum. Essa aqui é uma atividade para trabalhar a percepção, tá? Que o aluno também, além de escrever, ele tem que aprender a ler em braille. Mas para poder ele ler em braille, ele tem que ter a pontinha do dedo sensível e conhecer as diversas texturas, tá? Então esse daqui, esse jogo, ele é um dominó, ele é um dominó em textura. E esse aqui, no caso, ele é comprado, mas professor que é professor, quando não dá para comprar, fabrica, né? Mais uma forma de trabalhar aqui com o aluno. Esse jogo aqui também faz maior sucesso.
não somente com o aluno, tá, deficiente, mas também com os demais alunos. E ele faz também criar um vínculo, porque é divertido e faz com que o aluno venha se aproximar um pouquinho do mundo do deficiente visual. No caso, eu vendava os olhos das pessoas que iriam jogar para poder estar no mesmo nível que o deficiente visual. E a nossa quinta pergunta é: que tipo de metodologia você utiliza e quais suportes a escola disponibiliza para o desenvolvimento da inclusão? Com relação ao Braille, são materiais que a maioria do povo já conhece, que é reglete, o pulsão, a máquina de datilografia Braille e a impressora, que facilita imprimindo já em Braille os livros para os alunos. Porém, são recursos bem caros, e isso acaba trazendo dificuldade para a própria escola, porque como são produtos caros, eles acabam dependendo de recurso financeiro federal. Até mesmo nós sabemos que da sala de AEE, os valores que vêm não são tão altos, mas o governo federal ele envia para algumas escolas esses materiais. Só que às vezes isso demora muito tempo. Não sei o que acontece no meio desse trâmite, que às vezes acaba não chegando, ou quando chega o aluno já até saiu da escola. Mas alguns alunos que eu conheço, eles deram um jeitinho de fazer uma rifa, nós ajudamos a juntar um dinheiro para poder comprar o material dele. Tirando isso, tem outras tecnologias que já vêm de forma para melhorar, celulares adaptados, gravadores, e isso tem facilitado muito a vida dos alunos deficientes visuais e dos professores que também encontram uma forma de trabalhar com ele. O que eu posso falar para vocês na questão do suporte da escola é que esses recursos realmente eles são bem caros. Então, nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes a escola não tem o recurso para poder comprar esses produtos, esses materiais. Mas como eu mostrei para vocês, nem tudo está voltado somente para o Braille. Tem muitas adaptações que podem ser feitas e que são simples, mas que facilita muito a vida do aluno. Por exemplo, fazendo uma prova, se vai falar de alguma música, baixa a música, envia a música para o aluno poder ouvir a música também, além de ter a parte impressa no material. Se for de algum objeto e você puder levar esse objeto até o aluno para que ele possa ter o contato com esse objeto, um pente, uma máquina, um boneco ou um animal, tudo que possa ser palpável ou que ele possa usar a audição, isso vem melhorar muito a questão de adaptação desses materiais e para a aprendizagem dele ser bem mais fácil e eficaz no caso, não só superficial. E a nossa sexta pergunta é: qual a sua melhor experiência na atuação profissional com os alunos deficientes visuais? Eu e meu esposo, nós colocamos um aluno cego para fazer parte da banda da escola. Esse aluno, ele ficou muito empolgado, ele disse que queria, a mãe dele aceitou e nós começamos a trabalhar com ele. Lógico, não foi muito fácil, mas nós conseguimos trabalhar numa sintonia para que ele pudesse compreender todo o movimento, os sons, as batidas, as viradas, porque tem que sair de um som, de uma batida e um tempo para poder ir para outro tipo de batida. E como eles iam participar de concurso, ele tinha que saber o tempo exato, aonde começar, aonde parar, tinha que marchar. E como ele não conseguia, pela sua dificuldade, enxergar o instrutor, quem era que fazia esse trâmite da informação era eu, no caso. Eu ficava muito atento ao meu esposo,
que ele também é professor. E quando ele fazia um sinal antecipado que ele iria mudar a batida, ele me avisava e eu falava para ele que era para ele ficar atento que já ia mudar. Então, depois que eu falava para ele, o meu esposo dava assim mais umas 2 batidas e mudava. Então, ele já sabia disso. Então, foi uma experiência assim única, porque ele conseguiu participar. Nós não conseguimos ganhar o troféu, mas não foi pela dificuldade do meu aluno, do nosso aluno, e sim por outras questões, mínimos detalhes que não vale a pena ressaltar agora, mas foi muito importante. Foi uma experiência única e eu não sei nem expressar para vocês a felicidade que foi ter realizado essas experiências junto com eles. Nossa 7ª pergunta é: sabemos que a relação entre família e escola é fundamental para o desenvolvimento do aluno. Na escola em que você atua, essa relação é mantida com que frequência? Gosto muito de falar nessa relação família e escola. E na minha vida e na vida dos meus alunos, isso é muito frequente, porque eu sei que isso é de suma importância para que o desenvolvimento deles venha a acontecer de forma eficaz e até mesmo rápido. Então, por esse motivo, eu vou atrás dos pais, eu mantenho essa relação e depois que eu vou atrás deles, eu trago eles para perto de mim. Eu converso com eles sobre a importância dele estar comigo lá na escola e mais, converso com eles que eles têm que aprender o braille também para poder conviver com ele, para poder eles auxiliar com ele. Porque um dos pontos que eu sempre digo para eles é que eu não estou manhã, tarde e noite com esse aluno. Eu só vou estar aquelas 4 horas durante o turno da escola. E sendo que o atendimento especializado ainda é menor ainda. Então, eu chamo ele para perto de mim, esses pais, e digo para eles que alguém tem que vir para a escola para aprender o braille junto com o aluno. Ou a mãe, ou o pai, ou os dois, ou os irmãos, alguém tem que vir, porque alguém precisa auxiliar esse aluno no desenvolvimento das atividades da escola, e se esse aluno já for alfabetizado em braille, ele vai precisar de apoio. Então, não somente para fazer a transcrição, mas também para que esse pai, ou esse aluno, ou esse irmão, esse parente, venha fazer a leitura do negro para o braille, para que ele possa responder. Então, é de suma importância. A família tem que estar junto. Não tem como, em nenhuma hipótese, o pai, ou a mãe, ou a família não estar junto. Então, se precisa acontecer alguma coisa de diferente, você precisa da autorização dos pais. Se você vai sair dali para algum outro lugar, você precisa da autorização dos pais. Então, como é que eu vou fazer isso sem ter o acompanhamento do pai? Então, eu trabalho junto com a família e nós todos temos que trazer a família para nós. Então, quando o pai não pode estar na escola, eu dou um jeito de mandar mensagem para ele pelo Zap, mandar algum tipo de SMS, eu dou um jeito de entrar em contato com eles para poder chamar eles para perto de nós ali, para que eles possam ver. E outra coisa, eu sempre digo para eles, hoje eu sou professora dele, mas amanhã quem vai ser? Pode ser que consiga rápido uma pessoa para acompanhar ele ou não. Então, quem tem que dar esse suporte, a maioria das vezes, é a família. E se a família for leiga, ela não tem como dar esse suporte. Então, eu me preocupando na aprendizagem do meu aluno, eu também ensino aos pais, aos irmãos, aos amigos, aos coleguinhas da sala de aula, à professora, quem eu puder ensinar o braille ou a relação, a inclusão desse aluno,
eu ensino. E a nossa oitava e última pergunta é: qual a sua perspectiva futura para a melhoria do atendimento inclusivo e especializado ao aluno deficiente visual? Minha maior perspectiva é que o governo federal consiga encaminhar para todas as escolas que têm deficiência visual, no caso a cegueira e que trabalhe com braille, os materiais para as salas de AEI, para que eles venham ter o suporte para poder aprender de forma mais facilitada. Não somente as impressoras braille ou a máquina de datilografia braille, mas outros materiais também, como equipamentos de tablet, que venham ter materiais, aplicativos que ajudem e auxiliem esse aluno, e não somente o aluno, mas o professor também. E outra é que esses professores que trabalhem com isso, eles venham ter formações continuadas referente não somente ao braille, como a inclusão desses alunos. A minha maior vontade é que, assim como a Libras, esses alunos possam ter uma carga horária mínima de braille nas faculdades, porque nós temos uma carga horária mínima de Libras, de 60 horas. É pouco, mas já é alguma coisa. E eu gostaria, meu sonho é que tenha também essas 60 horas de braille para o professor, porque eles veem esse conteúdo dentro da educação especial e geralmente é só uma passagem superficial que se fala sobre o assunto, mas eles não vão a fundo. Então seria interessante que também tivesse, com relação a isso, ao braille, que é um pouquinho mais específico, dentro das faculdades também. Eu agradeço a oportunidade que me deram nesse momento para poder falar um pouquinho do meu trabalho. Agradeço a equipe que me chamou para poder fazer essa entrevista, tá? Agradeço também aos professores que solicitaram esse tipo de trabalho voltado para o braille, para esses futuros profissionais. E acredito que eles serão profissionais muito melhores por abranger essa lacuna que às vezes fica quando a gente vai fazer a formação, e essas brechas às vezes vão ficando, e a gente que tem que estar correndo atrás para se aperfeiçoar. Não que vocês venham parar por aqui, porque tem muita coisa para aprender, porém essa é de grande importância esse caminho que os professores já vêm colocando vocês, tá? Que a cada dia a educação inclusiva venha estar no coração de vocês, na mente, e saber que a educação inclusiva não é feita só para as pessoas deficientes, tá? Ela é feita para todos. A educação tem que ser inclusiva para todos.